Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast de clínica médica feito para alunos, residentes, qualquer pessoa que queira se atualizar em relação aos temas de clínica médica. Boa. Meu nome é Pedro Magno. Eu sou o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. E eu sou o Frederico Amorim. Depois daquela pedrada do Fred, né, no último episódio. Pedrada por quê, pô? O cara meteu uma parada... Deixa pra quem quer ouvir, né? Mas foi uma pedrada. Não pode Fred. falar o spoiler, João. Não, mas o negócio é o caminho até a pedrada. Não, o pior é saber que o próximo caso clínico vai ser apresentado pelo Fred de novo. Não, mas esse é bem mais tranquilo. Vai ser uma parada bizarra aí do canguru. Que canguru, cara? Cara, uma vez eu comentei que achava engraçado quem fazia nome de estudo, né? Sabe qual foi o estudo que eu vi essa semana? O estudo Batman. Mentira. Eu vi o estudo Batman, cara. O que é? É um estudo para ver prevenção de perda de massa óssea em pacientes com câncer de mama que tomam inibidor de aromatase com o uso de bisfosfonato. E o que o Batman tem a ver com isso, Eu sei que fica aí na emoção o estudo Batman pra vocês, tá? Parabéns pra quem deu esse nome. Top, nome top. O episódio de hoje, número 24, um assunto importantíssimo que é a anemia ferropriva, Esse certo? assunto é top. Não, esse assunto é muito da prática médica, do dia a dia. Tem que estar medular esse assunto, né? Nossa, Rafael. Nossa, cara, sério, parabéns. Foi ruim, né? Você escreveu em casa essa piada? Não, acabei de improvisar. As A gente piadas tava são sempre fechando improviso. a gente tava fechando um patrocínio e perdemos. Perdemos. E a anemia ferropriva é um assunto tão importante que quanto o Batman. Duas revistas importantes, Lancet e New England, publicaram sobre a anemia ferropriva nos últimos 5 anos, revisões. 2016 o Lancet, 2015 o New England, quem quiser dar uma checada aí nas informações. Problema de saúde pública, né? Importante no mundo inteiro, seja desenvolvido ou não o país, né? E é daquelas doenças que parecem simples, junto com hipertensão e diabetes, você vai ler, cada vez é mais difícil de... Isso, cara. Exato. É que tipo pneumonia... Isso, exato. E as causas variam, né? Você falou, é tão importante em países desenvolvidos quanto países mais pobres. As causas vão variar, né? Mas a investigação vai ser parecida e o tratamento também. Mas antes da gente aprofundar no tema de anemia ferropriva, alguém tem algum salve para enviar? Há muito tempo atrás eu mandei um salve lá para Lagarto, em Sergipe, e o pessoal lá de Lagarto, a Vivian Almeida de Lagarto, mandou aí dizendo que ouve e tudo mais, a gente ficou super Indicou feliz. Indicou pros professores dela Exatamente. da faculdade. Não, legal, em Sergipe, né? Cara, no ranking de estados que ouvem o TDC, e Sergipe tá lá em cima, na frente de outros estados, até com tudo populações ela. maiores. Foi ela. Ela se destacou aí, parabéns. Agora a gente eu tô esperando a mensagem do pessoal que o João evocou lá da leste europeu. Não, sobre Nova esse assunto, Saxônia. Não, Baixa Saxônia. Sobre esse assunto aí, tem 7 estados americanos que reproduzem o TDC, tá? Chequei antes desse episódio. É por engano. Clicou sem querer. TDC sem fronteira. Aliás, a Virgínia é o estado americano que mais reproduz. É alguém que tá confundindo aí toda semana e clicando sem querer na gente. Eu queria mandar um salve pro Jackson Ramos, que eu conheci na Marinha, na época que eu fiquei lá. Olha só. Teve mais gente aqui que foi militar, né, Fredão? Foi. Eu também, Rafael. Você também eu fui o único. Você é o único que não foi militar. Não, tem o João Civil, eu Exército, Rafael Marinha e Fred. Aeronáutico. Tem quase todas as forças aqui. Eu acho que foi de propósito, pessoal. Foi. Aí sim. E o Jackson, ele já foi até pro Haiti, gente. Baita experiência. Um abraço aí. Voltando pro episódio, a gente vai estruturar esse episódio em 4 partes, pessoal. A primeira parte vai ser fazendo o diagnóstico de anemia ferropriva. Beleza. A segunda parte vai ser, depois do diagnóstico de anemia ferropriva, o que mais que eu tenho que investigar no paciente. A terceira parte vai ser o tratamento via oral da anemia ferropriva. Isso. E a quarta parte vai ser o tratamento intravenoso da anemia ferropriva. Então, já pegando o gancho com o que o Rafa estava falando, que as causas são diferentes em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, já é um desafio no Brasil, né? Porque a gente vive uma época de transição, então a gente tem tanto doenças infectoparasitárias como doenças de países mais desenvolvidos e pessoas longevas, aquelas angiodisplasias intestinais que ficam sangrando em pacientes renais crônicos e tudo mais. Certo. Então, é um desafio a mais, eu acho, que a anemia ferropriva no Brasil. Eu acho que para organizar as causas a gente pode pensar nos mecanismos, né? Então, quando o paciente tem uma anemia ferropriva, anemia por falta de ferro, ou porque o aporte não está adequado na dieta, ou porque está perdendo ferro por algum lugar, está tendo algum sangramento, ou tem algum problema absortivo gastrointestinal. Boa. E aí a gente pode já trabalhar com uma falsa crença que existe no contexto de anemia ferropriva, que é achar que a anemia ferropriva é sempre porque a pessoa não está ingerindo uma quantidade adequada de ferro, né, Rafa? Isso é verdade em algumas populações, em crianças, eventualmente nas gestantes,
mas no adulto isso não é verdade. O ideal é você assumir que esse paciente está tendo uma perda de ferro através de um sangramento. Uma vez excluído essa possibilidade, você começa a pensar em desabsorção ou eventualmente em ingesta adequada. Quando a gente for falar do diagnóstico por trás da anemia ferropriva, é importante isso, né? Para você não ficar satisfeito em deu o diagnóstico de anemia ferropriva porque comia pouco. Toma ferro. Não, tem que ir além, né? É uma coisa que o João comentou em algum episódio passado, que a anemia ferropriva não é um diagnóstico por si só, né? É uma síndrome. A princípio ela é secundária a algum outro processo, né? Podia ter até um podcast de caso, né? Em busca de uma anemia ferropriva, né? Top. Acho que ia ser legal. E só queria destacar uma coisa, antes da gente entrar no grosso mesmo, que é a perda de sangue, é que você pode perder ferro puro, né? Eventualmente, se você tiver hemólise, por exemplo, uma doença clássica que faz isso é a hemoglobinuria paroxística noturna, né? Você pode ter hemólise intravascular e aí esse paciente pode perder, pode urinar aquele ferro, né? É isso, João. Mas como que o paciente chega para você, né? Porque ele não vai chegar falando que tá com anemia. Quer dizer, às vezes até chega, né? Acho que eu tô anêmico, doutor. Acho que eu tô com anemia. O paciente vai chegar com sintomas clássicos de anemia, né? A síndrome anêmica de uma maneira geral, que isso é conhecido até muitas vezes pelos leigos, né? Paciente com palidez, com eventualmente dispneia, fadiga. Isso tudo são sintomas de síndrome anêmica. Mas existem sintomas da própria ferropenia, e isso que é interessante, né? Um dos mais famosos é a perversão alimentar, que no caso é conhecido como pica. Que a pica é em homenagem a um passarinho que tem hábito de pegar várias coisas, de comer de tudo e às vezes até eventualmente roubar coisas e guardar. Isso, Pica seria se alimentar de coisas que não têm valor nutricional, né? Isso, exatamente. Então, assim, pode ser giz, pode ser pedra, terra. Às vezes a grávida tem pica durante a gestação e até confunde, será que é desejo de grávida, mas na verdade é perversão alimentar. Eu vi essa parada. Interessante. Mas o que é interessante também é que a pica ela não é específica de anemia ferropriva, mas a perversão alimentar por gelo, certo? Que é a pagofagia. Que é a pagofagia, exatamente. Essa sim é mais específica de anemia ferropriva. Boa. Outros sintomas mais relacionados, né, à perda de ferro é a bitúria, né? Que é quando o cidadão ele come beterraba e aí acaba mudando a cor da urina para isso. A bitúria que pode acontecer no paciente saudável, né? Sim. Mas no quem tem anemia ferropriva, ele está mais predisposto para alguns mecanismos ali de ter. Já aconteceu comigo uma vez, foi tenso. Você pode ter também síndrome das pernas inquietas, acho que esse famoso, pouco... Né? Exato. A síndrome é famosa, mas essa relação é pouco falada, né? Indo para o exame físico, né, agora, passando da anamnese, a gente tem a coiloníquia, que é aquela unha com a convexidade ali em forma de colher, a esclera azulada, lembra que também, também acontece na osteogênese imperfeita, né, esclera azulada, mas aqui na anemia ferropriva eventualmente pode ser um sinal clínico, a queilite angular, pele seca, esse eu não sabia, certo? E glossite atrófica também. Atrófica, exato, e aí... Que é a língua que fica despapilada, né? Exato. Uma coisa que as provas adoram cobrar, não sei porquê, porque eu acho que assim, de relevância clínica é pouco importante, que é a síndrome de Plummer-Vinson, né? A presença de anéis esofágicos, né? Que eventualmente causam disfagia associada à anemia ferropriva. E uma manifestação aí mais histórica, que a gente já acha nos livros, né? É a clorose. Isso é uma viagem, né, cara? Vocês sabem o que é clorose? Eu nunca ouvi falar de clorose. Sei que tem alguma coisa a ver com ausência de clorofila em planta, uma coisa assim? É que assim, acho que quando a planta fica doente, se botar no Google clorose, aparece uma planta amarelada, né? Isso mesmo, tá morrendo. Isso mesmo. Então, esse termo, que também era chamado de green sickness, eu dei uma olhada no capítulo do livro do Osler, que era o Harrison daquela época, esse livro de 1920. Nossas referências são caprichadas. E é engraçado que ele descreve essa doença, é a anemia ferropriva, que eles não sabiam que era anemia ferropriva, eles sabiam que melhorava dando ferro, eles já davam em pílula e melhorava dando ferro, mas eles viam que tinha relação mais em mulheres... De humor, né? Nada com quadro de humor, tinha relação com estresse, ansiedade, na verdade era palpitação por conta da anemia, né? Sim. E nesse livro aí de 1920... que o Osler escreveu, que era o Harrison daquela época, eles descrevem essa doença e você vai lendo, o capítulo é muito descritivo, né? Sei. É uma anemia ferropriva, é mais em mulheres que estão começando a vida sexual, estão tendo maturação sexual, começaram a menstruar, só que eles não viam essa relação da menstruação, entendeu? Com
a anemia. Eles não sabiam que era anemia por Esse- ferropriva que causavam, mas eles sabiam que o ferro melhorava. E eles chamavam de clorose por causa disso. Porque ela ficava tão anêmica que a pele ficava amarelo esverdeada. E tinha Putz. descrição também de sintomas assim, de ansiedade, que na verdade devia ser palpitação. Mas essa doença é muito mais antiga do que está escrito Não, nesse livro. eu tenho descrição de 1681 do Sydenham. Meio, Nossa. não, sim, que era conhecido como Hipócrates inglês, viu? É. Top. Então é coisa muito antiga na minha ferropriva. E ele já falava que melhorava com ferro também. Siderham top. Mas, João, chega o paciente com clorose, como o Rafael falou, chega pálido, ou chega até falando que ouviu num podcast que comer gelo faz mal. Tem indicação de rastreio? Pois é, isso é curioso, né? Porque sempre tem gente que tem aquele hemograminha, né? Hemograminha e um copo d'água não faz mal a ninguém e tal. E se você for procurar por indicação de rastreio no USPSTF, né? United States Preventive Service Task Force. Olha só. Ele falou rápido que é pra não ser zoado. 3 É. tigres, 3 patos. Exatamente. Um par de Mas mafagafos. Mas é um local muito importante para rastreio, né? Exato. É tudo muito bem embasado, eles fazem revisões periódicas sobre os rastreios que eles já estabeleceram. A gente vai deixar um link aí na descrição do episódio. Lá fala sobre rastreio de anemia em grávida, em criança, mas sobre adulto não tem evidência consistente. Mas tem uma recomendação que não é baseada em nada, mas enfim, existe a recomendação do CDC de 1998, Tá. certo? De rastreio. Antiguinho já. É, bem antigo, né? Mais de 20 anos aí da recomendação. O que eles falam para a partir da adolescência você rastrear mulheres não grávidas a cada 5 a 10 anos até elas pararem de menstruar. E aí 5 a 10 anos é um intervalo super grande. E ele ainda dá um adendo. Faça um rastreio anual para aquelas que tiverem risco, né? Maior. Quem são essas? Que tem uma história já de hipermenorreia, de baixa ingesta de ferro, ou se já tiveram um diagnóstico prévio de anemia ferropriva. Olha, minha opinião a respeito disso é que eu acho bem inofensivo o hemograma de fato, assim, Pronto, não é um exame caro, Boa. certo? E assim, Não é invasivo. Isso, você não vai se ficar também viciado em hemograma todo mês, mas acho que eventualmente tem seu papel, sabe? Eu também concordo, acho que o TDC concorda com isso inteiro, mas é importante ressaltar que não tem evidência, né? Exato, é Não isso tem aqui. recomendação formal sobre isso. Exato, é baseado na opinião dos caras, já faz muito tempo que eles lançaram isso e não tem evidência dando suporte, certo? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco das causas, né? Mas só puxando aí o gancho da anamnese, o que você pode perguntar? Porque é a causa mais comum, já adiantando nas mulheres pré-menopausa e menstruação. Sim. Então, como que você vai saber se o volume menstrual está aumentado ou não? O que o UpToDate sugere é que o normal seria uma mulher trocar absorvente em um intervalo maior do que 3 horas. Então, assim, de quanto tempo troca o absorvente? Menos que 3 horas tem alguma coisa errada. Menos 21 absorventes por ciclo, tá? E quase nunca precisa trocar à noite. Se tiver que ficar trocando à noite, deve estar sangrando muito. Última coisa que eles falam é que se tiver coágulo grande ali, também eles botam 2,5 centímetros. Mas eu não sei de onde veio essa Nossa, informação. bem específico. Né? São perguntas boas, assim, de quanto tempo troca o absorvente, quantos absorventes usa por ciclo, se precisa trocar à noite e se fica saindo coágulo. Boa. Que é importante porque às vezes você pergunta se você menstrua normal, menstrua normal, mas o que é normal, né? Pra ela, às vezes, isso sempre foi o normal. né? Exato. Beleza, desconfiei ou eventualmente rastreei, vou pedir o hemograma. Veio a anemia, Certo. próximo passo, aí tem só um porém, né? O ideal é você pedir reticulócitos, Boa. ver que é uma anemia hipoproliferativa com poucos reticulócitos e aí pede o perfil do ferro. Óbvio que você não vai precisar de várias consultas para isso, você pode pedir de uma vez, mas só para saber o link aí de informações. Lembrar que a gente já falou a importância de pedir reticulócito no caso de anemia no episódio número 12, um caso clínico apresentado por mim, tá? Assim, Que é bem interessante, dá uma olhada lá. boa, Pedrão. Lembrando até que essa é uma anemia hipomicro, né? Que entra ali no diagnóstico diferencial da anemia hipomicro, que inclui aí não só a ferropriva, que é a grande estrela, mas também talassemia e anemia da doença crônica e a sideroblástica também nesse grupo. Mas aí o que a gente pede, João, e quais são os valores que a gente vai usar? Beleza, e aí vem a história da cinética do ferro e outra coisa que vale a pena ser falada aqui é que o ferro sérico é pouco útil, tá? Top. Então aqui o seu exame vai ser a ferritina, é o principal deles, tá? Boa. É o melhor exame com melhor sensibilidade e especificidade. Você olha os estudos que comparam curva ROC
da ferritina com os outros exames é bizarro. É tipo assim... Absurdo, né? Disparado na frente, entendeu? Beleza. Então, ferritina é o melhor corte. Aí, você tem que entender, e a revisão do New England que você citou, Rafa, fala sobre isso, ele fala, cara, olha, você tem que considerar o quadro inteiro. Quanto menor a ferritina, maior a chance de ter ferropenia. Especialmente abaixo de 15, meu amigo, aqui não tem o que discutir, menor que 15 é ferropenia, um forte abraço. Certo. E à medida em que essa ferritina vai subindo, você continua com um grau de predição de ferropenia, mas isso vai perdendo um pouco de força. Falando sobre a ferritina, os valores de corte, essa revisão do Lancet que eu comentei, cita um estudo que subiu o corte até 30 de ferritina e a especificidade continuou em 98%. Então, assim, ferritina menor que 30 também deve ser ferropriva. Porque o 30 é o 15 de amanhã, né? É isso, né? Tipo isso. Bem... O UpToDate ainda cita que até 41, num paciente sem comorbidades, importante marcar isso daí, até 41 você ainda considera a possibilidade de ferropenia, certo? Certo. Mas beleza. Se você tiver na dúvida, você pode chamar o índice de saturação de transferrina para ajudar, beleza? Lembrar que como é que eu chego no índice de saturação de transferrina? Ferro dividido por transferrina vezes 0,71, certo? Repetindo, ferro dividido por transferrina vezes 0,71. Não existe consenso quanto ao valor de normalidade, mas em geral abaixo de 20% você tem um índice de saturação baixo, que é o que eu espero na anemia ferropriva. Essa informação é boa porque, a princípio, essa relação ela sofre menos impacto da inflamação, né? Isso, Pedro. A ferritina ela é um reagente de fase aguda, né? E aí pode eventualmente subir no contexto de inflamação, então o índice de saturação vai te ajudar nos casos de pacientes inflamados aí. A transferrina também, né? É um reagente de fase aguda, mas tem um impacto menor mesmo. Todos os estudos que medem especificidade e sensibilidade dos exames no contexto de ferropenia, eles se baseiam no padrão ouro. Quem é o padrão ouro? É a quantificação de ferro medular através da coloração do azul da Prússia. Certo. Na biópsia de medula. Isso, exatamente. Pergunta boa de prova, né? Padrão ouro da anemia ferropriva, né? Exato. Então, mas brutal, fazer uma biópsia de medula para anemia ferropriva é... famoso desnecessário, né? E aí, sobre essa questão da cinética do ferro, uma parada que é super importante e é bem complexa, é como interpretar esses exames num contexto de um paciente inflamado. Né? E aí tem vários pacientes, vários cortes diferentes. Por exemplo, tem estudo na IC mostrando que mesmo o cara com ferritina de até 300 e índice de saturação menor do que 20% tem melhora, certo? Outros cortes na doença renal crônica que a gente vai colocar depois no post para facilitar. Mas lembrem-se disso que os valores de ferritina são alterados nesses pacientes, você tem que considerar outros parâmetros. João, só lembrando que tem outras doenças que têm alteração de parâmetro, então também no paciente oncológico, no paciente que tem uma doença aguda inflamatória, então o paciente chega no PS, esse paciente vai ter uma ferritina estourada, mas ele pode ter uma ferropenia também. Boa. Mas uma outra coisa que tem confusão é quando o paciente transfunde, né? Que nem a gente comentou no episódio de anemia, que a gente tem essa dúvida, né? Se o cara transfundiu e se eu medir a cinética de ferro, provavelmente ela vai estar alterada pela transfusão. Tem um estudo pequeno, a gente comentou no capítulo de anemia, que esse estudo pequeno fez todos esses parâmetros do ferro antes e depois da transfusão. Eles viram que eles realmente alteram, mas não alteram o suficiente para o cara sair daquele intervalo de ferropenia. Então, você ainda pode conseguir pescar uma ferropenia mesmo logo depois da transfusão. Isso. Aumenta, mas não tanto ao ponto de me confundir, né? Pronto. Ou seja, se transfundiu, pode escolher do mesmo jeito e avaliar do mesmo jeito. Não precisa esperar 2 semanas, 3 semanas. E se ainda restar uma duvidazinha, espera 24 e colhe, né? Mas fiz o diagnóstico de anemia, paciente com ferritina baixa, índice de saturação de transferrina baixa. Tá feito? Acabou? Coloco no antecedente ali anemia ferropriva e paro por aí? Aí vai depender, né, Pedrão? Então, assim, vamos tentar organizar as causas de anemia aqui. O paciente, então, pode ter, como eu falei antes, inanição, então está com uma dieta inadequada, com pouco aporte de ferro, isso é uma causa. Normalmente é um plus ali, tem outra coisa junto. O paciente pode ter perda sanguínea, que pode ser aguda ou então crônica. Isso que você falou da dieta, tem agora algumas dietas que estão mais em voga, né? E uma delas é o veganismo, né? Então, algumas dietas mais pobres em carnes podem facilitar a deficiência de ferro. Um paciente talvez que já tenha predisposição, e aí isso, que nem você falou, facilita piorar. Então, só lembrar que
isso talvez faça parte da anamnese desse paciente, né? Qual que é a alimentação dele. Isso. Essas dietas dão anemia tanto por deficiência de ferro quanto por deficiência de B12, ácido fólico. Isso, eu ia destacar isso, né? Não costuma ser uma deficiência sozinha de micronutriente. O paciente pode ter, além desse problema nutricional, perda sanguínea, e aí vamos lembrar do paciente que faz hemodiálise, tá? Ele pode perder em um ano 2 gramas de ferro. Sendo que no corpo a gente tem 3 a 4 gramas, então vai levar anemia garantido. Caramba, não sabia desse valor. Uma gravidez, bicho, rouba 1 grama. Também tem as grávidas, né, João? Assim, lembrando que o que a gente está falando aqui no programa, nem tudo se aplica à gravidez e também a crianças que têm algumas particularidades. Exato. Tá? Continuando nas perdas sanguíneas, além da hemodiálise, o paciente pode ter perda no trato gastrointestinal ou então perda menstrual. Tá? A causa mais comum em mulheres pré-menopausa é perda menstrual. Tá? Certo. A menos que esteja num país mais pobre, que aí as parasitoses entram aí como uma causa importante, principalmente ancilóstoma, tricuríase, são as duas principais. E às vezes se associam, né? 3 gravidezes mais hipermenorreia, e isso aí acaba culminando com anemia ferropriva. Isso. Então, Rafa, chegou a anemia febre pra mim, tem que saber se esse cara tá sangrando de algum lugar. É isso que você tá querendo dizer? A gente vai ter aquele sangramento que é evidente, então o cara tá fazendo melena, fez alguma hematêmese, tem hematúria, então lembrar da urina 1 também na investigação, se esse paciente tiver isso, a causa está mais evidente. Senão ele pode ter perda sanguínea do mesmo jeito, que a gente não está vendo. E aí a Associação Americana de Gastroenterologia tem uma diretriz que fala que inclusive sangue oculto não ajuda nesse caminho. Você pode não ter visto o sangue saindo, mas só porque você não viu a perda não quer dizer que ela não está ocorrendo, né? Então, aproveitando esse gancho aí das perdas, você perguntou, Pedrão, e aí, tá satisfeito? Bom, aí depende. Se o paciente for uma mulher pré-menopausa, até que se prove o contrário, essa perda é menstrual. Certo. Tá bom? Tá. E aí entra aquelas perguntas que você falou, né, Rafa? De fluxo menstrual, se à noite, 3 horas, etc. Isso, perfeito. Se for uma mulher com mais de 50 anos, ou então que é pós-menopausa, ou homem, aí a gente começa a se preocupar mais com outras causas de perda sanguínea, principalmente trato gastrointestinal. E aí, qual é a situação que mais preocupa? É câncer gastrointestinal. Então, vale a pena investigar nesses pacientes com endoscopia, com o colono. Acho que a grande dúvida é essa, né? Preciso fazer um exame endoscópico ou não, né? E pelo que você está dizendo, é uma indicação demográfica, né? Isso, por quê? Teve um trabalho de uma coorte americana que mais de 9 mil pacientes, tá? Que eles avaliaram, assim, quais que tem anemia, quais que tem ferropenia, dividiram em 4 grupos. Entenderam? Tá. Então, assim, quem não tinha nada e quem tinha um ou outro ou quem tinha os dois. Eram 4 grupos. E eles viram que só 0,2% tinham diagnóstico de neoplasia desses 9 mil e que nenhuma mulher pré-menopausa tinha câncer. Ou seja, é uma coorte, é retrospectiva, tem alguns vieses. Por exemplo, minha crítica nesse trabalho, eles fizeram análise de prontuário e eles avaliaram 2 anos depois se havia algum diagnóstico de neoplasia do trato gastrointestinal. Pouco tempo, né, para desenvolver. Muito pouco tempo. Então, assim, talvez tenham subestimado aí, mas diante desse trabalho, sai a recomendação enfatizada nesse guideline que a gente vai colocar aí nas referências para você ver que está ouvindo, que é considerar a investigação de sangramentos altos e baixos de trato gastrointestinal para todos os homens e todas as mulheres pós-menopausa, a menos que haja algum sangramento claro fora do trato gastrointestinal. Essa é uma parada, né? Que eu não sei vocês, mas quando pensa em anemia ferropriva, investigação é câncer, cólon. Sim. E aí investigar por cima também, né? Fazer endoscopia, né? E aí, João? E se a paciente fez só endoscopia, achou, por exemplo, esofagite erosiva, faz coluna ou não faz? Faz do mesmo jeito. Aí. Essa é uma recomendação com um grau de evidência um pouco menor da mesma guideline, que é o seguinte: se o paciente tiver esofagite erosiva ou úlcera péptica, você tem que avaliar o intestino grosso do mesmo jeito. E aí, como que avalia? A melhor forma é a colono, que olha melhor, trata, mas a enter-UTC tem uma sensibilidade boa, que é acima de 90% para lesões acima de 10 milímetros. Boa. Então você tem que fazer a avaliação por cima e por baixo nesse paciente. Como eu disse, sangue oculto fecal não
não funciona, tá? E lembrar que nas mulheres pré-menopausa que não menstruam mais por algum motivo, por exemplo, fez uma esterectomia, vale a pena investigar porque não tá tendo perda menstrual. Nessa recomendação, ele meio que deixa um espaço que se na endoscopia você vê um câncer gástrico, a princípio talvez você não precisasse fazer a colonoscopia, né? Isso. Que aí já é algo importante o suficiente, né? Queria destacar só a importância da história familiar aí, tá? É uma mulher de 30 anos, mas minha mãe faleceu de câncer de colo com 40 anos. Essa daí, mesmo estando menstruando, vale a pena você colonoscopar, né? Boa. E isso é citado também nessa diretriz. Tá bom. Então a gente já falou agora das perdas sanguíneas e nos pacientes que têm absorção reduzida. O duodeno é onde tem a maior absorção de ferro, certo. Tá? E as causas mais comuns que afetam... Esse não é no ilho terminal, né? Não, o ilho terminal é da B12. Tudo é ilho terminal. Nesse caso é duodeno e as causas mais comuns que afetam essa área são a doença celíaca e a cirurgia bariátrica. Nossa, é muito comum isso. Às né? vezes a gente vê ainda mais no SUS quando não tem condição de pagar, porque pelo menos nas clínicas da família o SUS não banca os polivitamínicos. Agora eu quero destacar a doença celíaca, tá? Só comentar aqui rapidamente, porque é uma causa importante e aí existe um conflito de interesse aqui nessa diretriz que é dos gastroenterologistas que eles mandam investigar em todo mundo com anemia ferropriva doença celíaca. Assim, o que vocês acham disso? Eu vi até trabalho que fala que até 5% dos pacientes que têm anemia ferropriva podem ter doença celíaca. Acho que é ok. Assim, mas quem foram as pacientes, né? Porque a gente sabe que doença celíaca no norte da Europa é bem mais prevalente, né? Tem esse problema. E o ganho do teste depende da população que eu estou testando também, né? Depende, então, positivo, né? Depende da probabilidade pré-teste que você está falando. Exato. Se você pegar uma mulher da Holanda, é diferente da brasileira, né? Eles usaram aqui provavelmente a população americana, eles consideraram que a probabilidade pré-teste é de 5% de ter doença celíaca se tiver anemia ferropriva, né? Que foi o que você falou, né, Meu Fredão? amigo... É grande. Então, a razão de verossimilhança negativa para o teste, que é o anticorpo antitransglutaminase tecidual, é de 0,06, tá? Então, o que eles falam é, se você pede esse anticorpo e vier negativo, a probabilidade pós-teste cai para 0,3%. 0,3%, né? Que é abaixo da população geral. Pronto. Então, assim, resumindo, tem que investigar principalmente nos pacientes que você não achou a causa, tá? A doença celíaca. E se for investigar, pede o anticorpo antitransglutaminase tecidual, que se vier negativo, parou a investigação por aí. Então não precisa ir direto para a biópsia, né? Isso que você está me falando. Isso, não precisa fazer endoscopia com a biópsia. Existem outras causas que são um pouco mais controversas, então será que o IBP pode dar? H. pylori, essa diretriz manda tratar o H. pylori no caso que você investigou, não achou nada, não está melhorando, tratar H. pylori empiricamente se você encontrar. Parece ok. Então, pessoal, vocês falaram de diagnóstico, falaram de diagnóstico diferencial, o que pode dar, etc. Mas agora, assim, tratamento. Bora? Sem clinicagem agora, Agora é direto ao ponto. Conduta. Vai. O que fazer? E aí, lendo sobre isso, tem toda uma divergência atual de como tratar a anemia ferropriva, né? É um dos... eu não sei se vocês já viram isso para outras medicações, mas eles estão fazendo estudos agora com que horas que toma, divide em tantas doses. Isso não é uma coisa comum de você ver de ser estudado em medicações, cara, né? Isso mostra que a gente não sabe nada, não acha? Exato. Eu acho assim... Meu neto vai... O que o vovô fazia, cara, naquela época, entendeu? Porque... O vovô não dava anemia ferropriva de cabeça pra baixo e junto com uma sopa? Exato. O que ele pensava? Os caras estão dando dias alternados, né, cara? Falei. E isso me lembra uma coisa às vezes que o paciente pergunta assim, mas isso é melhor tomar à noite, de dia, depois do café? E a gente não tem evidência pra essas coisas, Zero. Né? A gente fala mais ou menos. Na louca. Mas então, qual que é o clássico? Qual que é o sedimentado? Você repor ferro, então, 150 a 200 miligramas de ferro elementar, certo? Diariamente, dividido em algumas doses, 2 a 3 doses. Esse esqueminha está sendo revisado, de alguma forma. Tá. Então, tem uma ideia louca atual de fazer de dias alternados. Acho que vocês já ouviram falar disso, né? Certo. Então, da onde veio essa ideia? A ideia veio a princípio sobre quando foi descoberto o conceito da epsidina. Vocês também conhecem, né? Então, só para relembrar para o ouvinte o que é a epsidina. Então, a epsidina é a proteína que regula a absorção do ferro no intestino. Quando ela está alta, a gente absorve menos ferro. Quando ela está baixa, a gente absorve mais ferro.
Boa. Ela o porteiro. Pronto, é isso. Ela se eleva quando? Em situações de inflamação. Então, quem que tem epsidina alta? Doente renal crônico, certo. que a gente comentou, paciente com neoplasia, paciente com IC, todos esses pacientes acabam doenças da reumato também, né? Pronto, artrite reumatoide. A epsidina ela está muito relacionada à anemia da doença crônica, né? Da anemia inflamatória. Ela aumenta e a pessoa absorve menos ferro no intestino. Pronto. E aí, o que foi pensado? Será que se essa dose que eu estou dando de ferro não vai aumentar a epsidina e vai dificultar as absorções seguintes de ferro? Então, é legal que se você for ler os estudos, tem um estudo de 1990 que testa em ratos, aí depois começa, e nos ratos, dias alternados foi melhor, aí depois eles começam a testar em seres humanos e agora a gente tem os estudos mais robustos sobre isso. Então, a ideia é o seguinte, eu dou ferro hoje e aí aumenta a epsidina. Se aumenta a epsidina, no dia seguinte, esse ferro que eu vou dar no dia seguinte não vai ser bem absorvido porque tem mais epsidina. Certo. Se eu deixar de dar esse ferro no dia seguinte, a epsidina cai de novo, e aí eu dou de novo o ferro no outro dia. E aí eu consigo absorver bem. Eu tô tentando enganar a epsidina, né? Pronto, é isso. Quando a epsidina acha que eu não vou vir, eu venho. Pronto. E isso é bem conveniente, né? Porque ferro dá muitos sintomas adversos, gastrointestinais, então dar menos vezes o ferro é bom. E essa cinética aí, né, Fred, acho que explica também por que eu não posso... cara, eu vou cortar o mal pela raiz. Vou pegar, vou tomar uma caixa inteira de ferro e vai resolver o problema. Pronto, não dá, assim, né? Eu tenho que tomar realmente parcelado. E aí, com essa ideia, então foi testado primeiro para ver se aumentava a absorção e foi visto que sim. E aí já tem estudo que fala que compara melhora de anemia. Então, a melhora de anemia, a princípio, é maior ou pelo menos igual a todos os dias. Então, isso também facilita para o paciente, que nem vocês comentaram. E aí, estudos pequenos ainda, né? Estudos todos pequenos. Tudo isso que eu for falar agora é estudos de 30, 60, 90 pacientes. Nada de estudo grande da cardio, 5 mil, 10 mil pacientes. Só lembrando que o ferro tem que ser feito 30 minutos antes, né, em jejum, às vezes usando algum alimento cítrico, né, algum suco cítrico, laranja, que melhora a absorção, ácido ascórbico, vitamina C. Mas se o paciente não tolerar... Acerola, é verdade. Mas se o paciente não tolerar, você pode dar junto da alimentação, isso vai diminuir em torno para 40% a absorção do ferro, mas é melhor do que nada, né? Então, isso que você falou, Rafa, lembrando, então, coisas que facilitam a absorção do ferro, deixar o estômago mais ácido, né? Então, tomar o suco de laranja próximo, ou até tem algumas combinações de ferro já com vitamina C. Isso. Só que, ao contrário, tem alguns alimentos que pioram a absorção, principalmente associados a cálcio, né? Então, leite, queijos e a própria reposição de cálcio. Aí, a gente aqui tá falando de dar em dias alternados, mas tem outros testes que foram feitos com esquemas de dosagem. Então, outro teste que foi feito se eu der várias vezes por dia versus uma vez por dia, tem diferença? E a princípio não tem, então eu posso dar tudo uma vez por dia. Isso é útil, hein, cara? Só que ao mesmo tempo eu estudo pequeno de novo, né? Então, outro estudo pequeno. Então a gente já tem dias alternados uma vez por dia. Isso facilita muito o paciente, né? Comparar com 3 vezes ao dia, todo dia, com uma vez ao dia, a cada dia sim, dia não. Super. Bem diferente. Isso a gente está dando alternativa para os nossos ouvintes, principalmente quando o paciente fala que não está conseguindo tomar, né? Vamos tomar agora dia sim, dia não, de repente agora assim você consegue. Você estava tomando fracionado, tentar concentrar. Então, isso são tudo alternativas que você pode, de frente do paciente, tomar para ver a melhor maneira dele tomar esse ferro, né? E aí saber que isso já foi estudado e não é um absurdo você fazer isso, né? O lado bom é diminuir os efeitos adversos, mas eu acho muito ruim para aderência tomar dia sim, dia não. É muito ruim. Eu não sei na experiência de vocês, mas assim, o paciente vai se perder nessa. Qual que é o dia que é sim, qual que é o dia que é não. Tem estudos que falam para você fazer segunda, quarta e sexta. Então, em vez de fazer só dias alternados, faz 3 vezes por semana, que facilita para o paciente, segunda, quarta e sexta. Então, são 3 coisas novas na reposição de ferro VO. A primeira, então, dias alternados. A segunda, que você pode fazer numa dosagem só diária. Essa é top. E a terceira, tem um estudo agora para o Rafa aqui, com octogenários, que eles mudaram as doses para doses mais baixas. Esse estudo, então, testou 3 dosagens. Ele testou 5, 15 e 150 miligramas de ferro elementar por dia. E não teve diferença em aumento de hemoglobina e ferritina nesses pacientes. Então, no paciente idoso, talvez dosagens menores de ferro tenham um incremento interessante. Putz, cara. Então, esses 3 são estudos pequenos, recentes, estão na moda, mas a princípio eles não estão para substituir a recomendação antiga de 150 a 200 por dia. O que a gente tá para fazer aqui é dar outras possibilidades para aqueles pacientes que talvez tenham uma aderência. Se você quiser começar com essa, tem algum embasamento teórico leve,
mas a recomendação formal ainda continua aquela anterior, apesar de alguns locais já estarem colocando isso como recomendação formal. Boa, e logo nesse paciente idoso, que tem a questão da polifarmácia, vários remédios, se você conseguir dar menos, né, melhor ainda, menos interação, melhor aderência e tudo mais. Agora, informação importante, Fredão, só para complementar, é aquela conversão de o que é sulfato ferroso e o que é ferro elementar, né? Cada apresentação do ferro tem a sua relação de ferro elementar. Certo. Então, a clássica que a gente vê é do sulfato ferroso, que tem no SUS, que a princípio é 20% da dosagem em miligramas é de ferro elementar. Então, 200 seria 40 miligramas. É só dividir por 5. Pronto, exato. E assim como 300, então dividido por 5 vai ser 60, né? Porque tem a prestação de 300 também. Assim como 10% é dividido por 10, né? Aí, só lembrando das outras apresentações que a gente tem na farmácia, se vocês forem ler na literatura internacional, tem várias formulações, mas você não acha elas tão fácil no Brasil. As 3 diferentes que tem no Brasil são sais de ferro, que aí entra ferro elementar, sulfato ferroso e hidróxido férrico. Esses 3 são os sais de ferro. Tem os ferros aminoquelados e tem os ferros poliomaltose. São apresentações diferentes do ferro. A princípio, não tem estudo mostrando superioridade de um ou de outro. Então, se você escolher algum desses diferentes, vale a pena só você dar uma olhada na qual é a taxa de conversão dessa específica. Então, só lembrando que tem essas 3 opções. E aí tem uma opção interessante que eu li, que é ferro lipossomal. Não sei se você já viu essa história. Tipo uma fotericina. Pronto. Que é melhor absorvido em pacientes que têm já uma síndrome desabsortiva. Então tem aí o Hemolip. Beleza, mas então, para fechar, o sulfatão brasileiro é 1/5 do total, é o ferro elementar. Perfeito. A boa parte desses ferros que você compra na farmácia já vem a dosagem ali na embalagem do quanto tem de ferro elementar. Exato. Então não é tão difícil. Então, assim, isso tudo a gente está falando de formulação VO. Mas aí uma outra dúvida que acho que muita gente tem é sobre formulação EV, né? Exato, né? Então, falando um pouquinho sobre o ferro intravenoso, existe... Primeiro, quando que eu vou prescrever isso? Quando é que eu vou ter a funça de ter que prescrever ferro intravenoso para o paciente, né? As principais indicações para isso vai ser quando o paciente não tolera, certo? Tá. Você já tentou ferro via oral, não conseguiu, não está tolerando. Aí fizemos dosagem alternada, fizemos essas loucuras. Todas essas loucuras aí de estudo de 50 pessoas que o Fred está falando. Aí vai para grosseria. Também tem quando o paciente não absorve, né? O Rafa já mencionou, pacientes que fizeram bariátricas não vão conseguir absorver de maneira ideal. Pacientes com doença inflamatória intestinal ou alguma síndrome desabsortiva também não vão conseguir absorver de maneira ideal. Beleza. Existe uma indicação de que é quando o paciente está inflamado demais, que é aquele raciocínio que o Fredão estava falando da epsidina. A epsidina não está, mesmo eu deixando de maneira alternada, não estou conseguindo fazer a absorção que eu queria. Aí talvez esse paciente esteja muito inflamado, e aí eu tenho que fazer o bypassing direto na veia, o ferro. O porteiro tá bloqueando, você pula o muro. Mais ou menos isso, né? A gente consegue ver a infância do João aqui no episódio, né? O exemplo clássico disso que você está falando, Pedrão, é o DRC dialítico, né? Exato. Então é o paciente que talvez tenha epsidina demais, dificulta a absorção de ferro VO, a gente faz ferro EV, né? Exato, né? Existe essa recomendação, né? E a outra indicação é quando a paciente está perdendo demais, né? Você não consegue, através da via oral, suprir a quantidade de perda que ela está tendo. Exemplo clássico é a paciente com hipermenorreia, né? Boa. Sobre tipos de ferro EV, no Brasil a gente encontra 2 principais, tá? Que é o noriporum, que é o sacarato de ferro. Famoso! e também tem o carboximaltose, que é o primo rico, certo? Aí sim. É uma graninha, hein? Existe uma apresentação mais antiga que eu acho que não existe mais no Brasil, eu não encontro mais. Se algum ouvinte encontrar, manda pra gente a mensagem, que é o ferro dextran, certo? Que esse é reimoso, né? Exato. Esse é o ferro onde mais tinha episódio de anafilaxia, tinha uma estatística de que 0,7% dos pacientes faziam anafilaxia a ele. E aí ele criou um grande... Cara, esse é um valor alto, cara. É alto. 0,7. É para cada 100 anafilaxia? Exato. E essa foi a apresentação que causou medo nas pessoas de prescrever ferro, né? Você tinha que prescrever uma dose pequenininha antes, esperar 15 minutos, ver se a pessoa conseguia tolerar, e aí depois você prescrever a dose cheia. Eu tenho essa sensação. Que eu não sei vocês, assim, acho que eu me formei, cara, e eu morria de medo de prescrever ferro EV. Eu também. O cara vai se coçar todinho, vai dar uma reação aí, vai morrer no posto de saúde, vou pedir pra ele tomar lá, ele vai cair durinho. No posto de saúde dava medo de prescrever. Mas com o noriporum e o carboximaltose, que são as apresentações que a gente encontra no Brasil,
a anafilaxia é muito, muito rara, tá? Existe até uma informação interessante que é mais fácil você fazer anafilaxia pela transfusão sanguínea, que você vai precisar, se não usar o ferro EV, do que pelo ferro EV atual. Essa informação é muito top, Muito. cara, muito top. O sacarato de ferro, que é o Noriporum, né? A vantagem dele é que você consegue mais barato, um tratamento completo, mais ou menos, vai custar uns R$200 e às vezes você consegue encontrar no sistema público de saúde. É de alto custo, algo do gênero, né? Exato. Mas e o problema dele é que você não consegue fazer o tratamento cheio em uma vez só, certo? Então você não consegue, o paciente ele vai precisar de várias dosagens. Tem que fracionar, né? Perfeito. Não tem bem estabelecido qual é a melhor maneira de fazer isso, se é semanal, se é 2 a 3 vezes na semana, mas igual não pode fazer toda a dosagem no mesmo dia. É ruim que o paciente vai ter que ir fazer um acesso 3 vezes por semana, tomar aquele... O pessoal fala assim, a Coca-Cola. Exato, boa. Esse é um bom argumento para a gente prescrever o Noriporum no paciente dialítico, né? Além da epsidina. Que aí ele já vai lá na diálise 3 vezes na semana. E eles usam esse argumento no paciente de quimioterapia, que já vai ter que frequentar os ambientes de saúde, aproveita e já toma o ferro. Já o carboximatose, que é o primo rico do sacarato, do Noriporum, a grande vantagem dele é que eu consigo fazer tudo numa sentada, né? Só numa lapada. Exato. Existe recomendação máxima de 1000 miligramas de ferro. Tem gente que recomenda no máximo 750, mas aparentemente 1000 é seguro de fazer de uma vez só. E aí, uma vezinha, foi lá, caprichou, tchau, um forte abraço. E estoquei o ferro suficiente, né? Aí é um Nossa, remédio. isso é top. Problema? R$480 no Brasil em média, né? Então, e aí não consegue por outra maneira. Então aí o recurso é bem mais necessário. Quanto vale 1 quilo de ferro, né? Nossa, é verdade. E às vezes ainda tem que pagar a clínica de infusão, né? Nossa, ainda tem Aí- esse valor que eu não tinha contado. Né? Aí, meu parceiro. Acho que é bom dar essa opção pro paciente. O paciente fala assim, cara, eu prefiro fazer tudo isso do que ficar vindo aqui toda semana, fazendo acesso, etc. Já que eu falei 1000 miligramas, 750, tinha uma conta bizarra para saber quanto de ferro o paciente precisava. Nossa, Déficit tem. corporal de ferro, é isso? Exato. Eu já fiz essa ciência, já, cara. Tem estudo de fazer conta e só dá 1000. Você faz a conta ou só dá 1000 miligramas e não mudou nada. Nossa, Não milão. faça Milão, vou fazer milão. Faz 1 milhão e corre pro abraço. Existe, assim, maneiras mais práticas, assim, quando, por exemplo, assim, se o paciente ele é maior que 70 quilos, acrescenta 500 miligramas a mais. Se ele está com HB menor que 7, coloca 500 miligramas a mais. Mas, a princípio, o milão vai ser suficiente. Tá, então... 1000 miligramas, então. Mas aquela dúvida do ferro elementar, aquela Babilônia lá, existe também no EV? Não, não existe. O valor que ele te dá na solução já é o ferro que o paciente está precisando. Então né? vem lá 100 miligramas, é 100 miligramas de ferro elementar e Brasil. Brasil. Lembrando que a carboximaltose foi a forma utilizada nos estudos que avaliaram a deficiência de ferro nos pacientes com insuficiência cardíaca. Isso é bem interessante, né? Que mesmo sem anemia, se o paciente tiver deficiência de Isso. ferro, quando eu reponho, e aí foi usado o carboximaltose, Aham. ele apresenta melhora dos sintomas, menor reinternação, apesar de não alterar a mortalidade. Pelo menos os estudos que a gente tem até agora... Exato, é o FAIR e o CONFIRM. Uma coisa que eu achei massa dos estudos de ferro na IC é que para o paciente não saber, porque o ferro ele é escuro, né? Então ele podia saber o que era placebo e o que não era. A seringa era preta, cara, Boa. e opaca, para não saber que substância estava injetando. É muito Isso é top. animal. Massa. Eu tenho uma dúvida, ô Pedrão. Não sei se é sobre isso, mas o paciente que tem uma infecção aguda, tem aquela história de não poder fazer ferro porque alimenta a bactéria. Esse medo, Fred, vem porque os pacientes com hemocromatose têm mais risco de infecção. Top. E aí ficou, Não sabia será disso. que provavelmente o ferro alimenta então essas bactérias e aumenta a taxa de infecção dos pacientes? É o Danone da bactéria. Exato. Existem duas informações. Primeiro, o paciente que não está infectado não aumenta infecção repor ferro nesses pacientes. Pronto. Eles não surgem novas infecções. Beleza. Certo? Já agora, nos pacientes que já estão infectados, eu posso repor ferro? Estou tratando uma pneumonia, estou tratando uma pielo, posso repor ferro ou não? Não tem estudo em seres humanos, o único estudo que tem é com ratos sépticos. Meu Deus. Será que tem que sofra positivos? Mas, então, nos ratinhos sépticos, realmente piorou o prognóstico. Mas a gente não tem estudo em ser humano. Acho que o que a gente pode tirar disso é, se o seu paciente estiver séptico, utilizando noradrenalina, vasopressina, acho que é melhor transfundir o paciente no primeiro momento e deixar para fazer ferro num segundo momento que ele está estável. Se a infecção estiver mais controlada, talvez possa. A gente não tem informação. Fechou, pessoal? Fechou. Fechou. Então vamos fazer um giro rápido aqui? Bora.
Diagnóstico de anemia ferropriva, ferritina menor do que 30 ou 40, mas quanto menor, melhor. Boa. E índice de saturação menor do que 20%. E nos pacientes inflamados, a ferritina fica menos confiável, né? Estourou a ferritina, olha no nosso poste. Boa. Causa da anemia ferropriva, mulher pré-menopausa até que se prove o contrário, é perda menstrual. Acima de 50 anos, mulher pós-menopausa, homens, e investigar trato gastrointestinal com endoscopia gengival alta e colonoscopia. Ok. Lembrar das causas das parasitoses, principalmente nos locais mais pobres. E não encontrou nada, busca doença celíaca. Massa. Um anticorpo antitransglutaminase tecidual. Reposição VO, 150 a 200 mg de ferro elementar em 2 a 3 dosagens é o clássico. Novidades por aí, dosagem alternada, certo. Dosagem uma vez ao dia, certo. E para octogenários, dosagens menores. Ferro IV, para quem não tolera, para quem não absorve, para quem está inflamado demais ou para quem está perdendo muito rápido. Não precisa ter tanto medo com as apresentações atuais. Faz 1000 e Brasil. Fechou, pessoal? Fechou demais. Mas antes de encerrar o episódio, tá na hora do nosso parecer do especialista, né? É isso aí, Pedro. Dessa vez, o Iago Jorge, novo TDCiano aí, olha só. Entrou em contato com a doutora Clarice Lobo, do Rio de Janeiro, hematologista que é referência no cuidado de anemia ferropriva, vai dar o parecer aí pra gente. Boa. Olá, meu nome é Clarice Lobo, eu sou médica hematologista no Rio de Janeiro e o Iago me pediu que falasse um pouquinho sobre aspectos práticos da anemia ferropriva. Bem, a anemia ferropriva é uma entidade clínica com uma penetrância muito grande na população, mais de 1,2 bilhões de indivíduos na população global são portadores de anemia ferropriva. Uma das 5 maiores causas de absenteísmo e de morbidade na população e a primeira causa em mulheres. O diagnóstico de anemia ferropriva precisa, então, de uma hemoglobina abaixo do padrão normal e da ferritina abaixo de 30. Esse parâmetro, então, parece aparentemente fácil de identificar. Entretanto, nós temos uma entidade que é pouco difundida, que é a ferropenia sem anemia. Essa entidade clínica, ela precede a anemia, ela vai cursar com os mesmos sintomas da anemia ferropriva, com astenia, cansaço, sonolência, irritabilidade. E então, todas as vezes que nós nos deparamos com um paciente com esses sintomas, mesmo com a hemoglobina normal, a dosagem da ferritina e, de preferência, do índice de saturação de transferrina são mandatórios. No momento do tratamento, outra coisa interessante que acontece é que vários colegas usam só a hemoglobina como parâmetro. Quando a hemoglobina fica normal, o indivíduo para de tomar o ferro e fica de alta. Em situações onde a falta de ferro ela é mantida, por exemplo, em pacientes com hipermenorreia, em pacientes pós-cirurgia redutora do estômago, onde a absorção de nutrientes é diminuída, em pacientes com um processo que não foi corrigido, por exemplo, como uma angiodisplasia do intestino delgado ou com uma doença inflamatória intestinal, essa ferritina ela vai cair de novo e esse indivíduo vai recair da ferropenia e, portanto, ele não vai melhorar dos sintomas. É interessante, então, mesmo com a hemoglobina normal, na hora de parar o ferro, observar se a ferritina está acima de 30 e só então parar. Sem utilização do ferro, fazer uma checagem de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses. Se a ferritina estiver mantida, ok, alta. Se a ferritina voltar a cair, então nós temos que fazer a reposição de novo. Alguns pacientes precisam de uma reposição mantida. Por exemplo, em pacientes com angiodisplasia intestinal, isso é bastante conhecido. A outra questão interessante, para finalizar, é a relação entre ferropenia, má absorção de ferro e doenças crônicas.
Então, nós estamos falando de insuficiência cardíaca congestiva, nós estamos falando de qualquer processo inflamatório, um diabetes mal controlado, nós estamos diante de um paciente com DPOC, a ferritina não mais é 30, e sim 100, o mínimo da ferritina para que a gente pare de tratar esse indivíduo é 100 nanogramas por decilitro. E o índice de saturação de transferrina muitas vezes fica isoladamente baixo, e esse sim também precisa ser um parâmetro no paciente com inflamação ou infecção, com doença crônica, doença inflamatória crônica. Esse parâmetro deve ser perseguido. Muitas vezes esse indivíduo não absorve o ferro por via oral, por conta de um sequestro do ferro dentro do sistema retículo endotelial e dentro da célula endotelial do intestino, fazendo com que esse paciente apenas responda ao ferro parenteral. O ferro venoso é a via de escolha para esses casos de doença inflamatória. Então era isso. Obrigada. Boa! Excelente, excelente. Aí sim. A gente tem algum desafio da semana passada? Então, o desafio da semana passada foi sobre um paciente com febre, que estava neutropênico, agora não está mais, paciente com leucemia, e que agora persiste com febre após recuperação, tem um FA aumentada e na tomo tem microabscessos e hepatoesplênicos. A hipótese diagnóstica principal é candidíase hepatoesplênica, tá, pessoal? Existe um relato bem clássico disso no New England, vou botar depois o artigo aqui nas referências, mas fica aí de uma causa de febre um pouco mais obscura nesse contexto de neutropenia aí. E depois Boa. você fala de mim, né? Você vem com... Ele dá uma pelada, ele dá uma pelada. Meu amigo, tu vem aí com as febres dos animais bizarros, cara. E teve alguém que acertou esse desafio maluco, João? Dessa vez teve, hein? Foi o Davi Salles, lá de Fortaleza. É residente de clínica médica do HGF. Acertou aí. Parabéns, Davi. Valeu. Boa. Foi. E temos desafio para hoje? Temos, Pedrão. Já que a gente falou de Plummer-Vinson, a minha dúvida é: qual é a neoplasia que é associada ao Plummer-Vinson? A gente sabe que tem associação com anemia ferropriva e tem alguma neoplasia, eu quero saber qual que é. Lembrando, pessoal, de seguir a gente no Instagram, @tadclinicagem. Não esquece de, no seu agregador, botar para seguir o TDC também, para você receber lá no seu feed toda vez que sair episódio novo, toda quarta-feira, e deixar aquela avaliação para fortalecer a amizade aí. E manda mensagem inbox no Instagram pra gente, a gente responde, a gente gosta muito de receber o carinho de vocês, críticas, manda tudo pra gente. Boa, boa. Fechou, pessoal? Boa, valeu. Fechou. Falou. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.